Bom dia, galerinha. Vamos lá. EMAI, página 12. Eu quero fazer algumas perguntinhas, tá? Vocês podem olhar aqui para os gancinhos, enquanto vocês pensam. Vamos olhar e pensar. Tempo para pensar. Vou fazer algumas perguntinhas, ok? Existe número menor do que 1? Sem ser o zero. Existe menos do que 1? E agora, hein? Professora, e se ao invés isso é um pão? Se eu quiser dividi-lo com meus coleguinhas, eles não vão comer um pão. Eles vão comer pedaços de pães. Se eu comprar uma pizza, eu não vou comer uma pizza inteira. Eu vou comer pedaços de pizza. Então, esses pedaços eu costumo chamar de fração. A fração são pedaços de 1. Então, são menos do que 1. Tudo bem? Eu vou dar alguns exemplos para vocês vão acabar entendendo, tá? Nós vamos fazer a atividade de hoje. Então, entendam que fração são pedaços de alguma coisa. Então, são menos do que 1. Tudo bem? Eu não tomo 1 litro de remédio inteiro. Eu tomo partes de 1 litro. Então, os miligramas são frações, tá? São decimais. Mas nós vamos chegar lá, tudo bem? Olha lá, vamos começar então a nossa aula aqui, olha. Sim, tem coisas que não comportam divisibilidade. Por exemplo, professora, eu quero parte de uma bicicleta. Pessoal, não dá. Eu quero parte de uma televisão. Não dá. São coisas que não comportam divisibilidade. Outro fator importante na fração é que tem que ser partes iguais. Então, vamos ver aqui, ó. Mariana e Antônio foram tomar lanche. Ela decidiu repartir o sanduíche com Antônio e, para isso, ela dividiu em partes iguais. Pessoal, assinalem sempre aqui, ó. Sempre tem que ser em partes iguais. Se não for partes iguais, se vocês estiverem numa provinha que estiver dividido em partes diferentes, uma maior do que a outra, não é fração. Então, olha lá, observe os desenhos e responda. Então, eu vou pegar aqui o lanchinho aqui, tá? E vou realmente cortá-lo aqui. Peraí que agora eu não sei como eu posiciono minha câmera. Espera um minutinho que eu vou só cortar aqui pra vocês verem. Ó, estou cortando, tá? Olha lá, repartiu-se o lanchinho. Vou mostrar agora pra vocês. Olha lá, o lanchinho partiu-se em 2. Então, Mariana vai comer uma parte, então não é um pão inteiro. E o seu coleguinha, o Antônio, vai comer a outra parte. Então, não é mais um pão inteiro, é um pedaço. Um pedaço foi dividido em 2, tudo bem? Então, agora vamos responder aqui, ó. Então, olha lá. Enquanto eu tinha um pão inteiro, vamos representar com essa fração agora, ó. Enquanto eu tinha um pão inteiro sem cortá-lo, eu tinha um inteiro. Quando eu cortei em 2 partes, olha lá. O número de baixo chama-se denominador. É a quantidade, isso aqui precisa decorar. É a quantidade de partes que eu dividi. Dividi em quantos? Em 2. A de cima é quanto cada um comeu. Cada um comeu uma parte de 2. Como eu leio essa fração? Cada um comeu meio ou metade. Pessoal, não é um meio, hein? Um meio, ó. Deixa os cachorros parar de latir. Não é um meio. Um meio é outra coisa. É meio. Ou então metade.
Então, vamos responder aqui, todo mundo junto. Aqui está a representação dos pãezinhos. Em quantas partes iguais Mariana dividiu o sanduíche? Então, letrinha maiúscula, parágrafo, nome, substantivo próprio. Mariana dividiu em 2 partes iguais, ponto final. Que parte do sanduíche o Antônio receberá? Pessoal, ele vai receber uma parte ou então metade, tá? Então, olha lá. Ele vai receber uma parte, olha lá. Ele vai receber uma parte, vírgula, ou a metade. Ponto final. Escreva numericamente a representação de cada uma dessas partes do lanche de Mariana. Então, olha lá, galerinha, agora que vem. Essa numeração é a numeração que vai representar menos do que 1. Então, olha lá. Menos do que 1, eu dividi em 2 e ficou uma parte para cada um. Então, isso daqui é uma fração. Esse é o denominador, quantas partes eu dividi, essa é o numerador. Como que eu escrevo? Meio ou metade, certo? Vamos agora aqui, ó. Para retribuir, Antônio dividiu sua barrinha de chocolate com Mariana que Pedro... Pera lá. Para retribuir, Antônio dividiu sua barra de chocolate com Mariana e Pedro. Então, olha lá, tinha a barra de chocolate. Agora eu vou desenhar, tá? Porque barra de chocolate, tia tá de dieta, tia não tem chocolate em casa, não. Olha lá, barra de chocolate, tá? Então, olha lá. O Antônio dividiu sua barra de chocolate com Mariana e Pedro, que acabou de chegar. Então, eu tinha a parte dele, do Antônio, uma parte pro Pedro, que chegou agora, e uma parte da Mariana, certo? Barrinha de chocolate. Então, vamos lá. Era um pedaço, então, era uma barra inteira que foi dividida em 3 partes iguais. Vamos lá. Cada criança receberá que parte do chocolate? Gente, eu escrevo assim, não foi dividido em 3? Então, vamos olhar aqui, ó. Foram divididas em 3, certo? Olha lá. A escrita numérica é 1/3, porque eu dividi em 3 e cada um vai receber uma parte. Então, se escreve 1/3. Só que esse 1/3 tem outro nome também. Ele pode se chamar de terça parte. Quando eu falar de terça parte, eu estou falando desses pedacinhos, ó. Cada um ganhou um pedacinho, ó. Vou pintar de marrom que fica da cor de chocolate, né? Olha lá, essa é a parte da Mariana. Essa é a parte do Pedro, que o coleguinha que acabou de chegar. E essa parte ficou pro Antônio. São 3 partes iguais. Opa, não colocou aqui. Então, eu chamo, cada um recebeu uma parte de 3, tá? Então, dividiu em 3, pega uma barrinha, divide em 3 partes iguais e dá uma para cada coleguinha. Então, a parte de baixo que eu dividi são em 3 e dei uma para cada uma. 1/3 ou a terça parte. Tá? Nós chamamos de terça parte também. Você conhece
uma escrita numérica que possa representar cada uma das partes? Qual? A parte numérica. Você conhece uma escrita numérica? Sim. A escrita numérica são as frações. Ou decimais. O que são os decimais? Quando a gente vai lá comprar 1 quilo de queijo, a gente vê lá na balança que tem um pontinho. Por quê? Porque deu 1 quilo mais algum pedacinho do quilo, entendeu? Então, aquele ponto significa uma vírgula. Eu vejo isso muito em postos de gasolina, no meu peso da balança. Aquele ponto, ele também são partes. Nós vamos chegar lá, mas a escrita numérica chama-se frações, tá? Agora, olha lá. Mariana dividiu uma maçã em partes iguais. Essa fica bem legal, hein, galerinha? Ó, uma maçã. Então, vamos lá. A maçãzinha está aqui. Ela vai dividir em 4. Bem fácil essa, hein? Deixa eu procurar aqui um rosinha para maçã. Olha lá, ela vai dividir em 4, ó. Tem que ser 4 partes iguais, ok? Então, vamos lá. Cada amigo receberá que parte da maçã? Cada amiguinho vai receber uma parte dessa, certo? Então, vai receber, eu dividi em 4, cada amiguinho vai receber uma parte. Olha lá, vai receber 1/4, vírgula, ou a quarta parte. Você conhece uma escrita numérica que pode representar cada uma dessas partes? Qual? Frações ou decimal? Deixa eu explicar rapidinho o que é decimal. Vocês não precisam ficar doidos agora, hein? A tia vai voltar nisso, ó. Cuidado, não entendi essa última parte, professor. Não tem problema, não entendeu, nós vamos voltar. Ó, vamos supor que aqui é a maçã, tá? Quando eu pego o todo vale 100, certo? Sempre o todo vale 100. Quando ela dividiu em partes, ela dividiu a maçã em partes, cada parte 100 dividido por 4. 100 dividido por 4 são 25, ó. 25 mais 25, 50. Mais 25, 75. Mais 25. Então, cada um, se for decimal, tá, gente? Cada um, olha lá, vai receber 25 de 100. 100 era o todo. Então, vai receber 25 centésimos. Isso daqui que é decimal. Só que nós não vamos aprender decimal agora, para não confundir. Nós ainda estamos na fração, mas tem os dois jeitos de escrever, tá bom? Esse daqui, 1/4, é a mesma coisa de 25 centésimos, mas isso é mais pra frente. Não precisam ficar desesperados, tá? Isso daqui, ó, Tiariane, ó, vou até riscar aqui, ó. É mais pra frente, nós vamos, por enquanto, aqui na fração. Fração ou decimal. Só para vocês saberem o que é decimal. Decimal é quando nós usamos vírgulas, tá bem? Então, olha lá, a aulinha de hoje feita, tá bom? Aqui, só para colocar as partes que ficaram a maçã. Deixa eu montar para vocês a maçãzinha aqui. Na representação fracional, tem que ser dividida em partes iguais, tá? Só vou montar aqui para vocês visualizarem. Olha lá. Que maçãzinha estranha, né, tia? Maçãzinha amarela, vamos lá. Mas o que vale é a explicação. Então, olha lá. Se eu tinha uma maçã inteira e dividir ela em 4 partes iguais, cada criança vai receber
1/4, certo? A parte de baixo, denominador que eu dividi, a parte de cima, um pedacinho que essa criança vai comer da maçã, ok? Boa aula, galerinha!